eu preciso começar esse vídeo com uma pergunta bem desconfortável. E se 2026 terminar exatamente como você começou, cheio ou cheia de dívidas? Os números, eles não mentem. Milhares de brasileiros estão endividados nos dias atuais. E a maior parte das famílias vivem com o orçamento bem apertado. E eu sei que a renda da nossa população, ela não é alta. Em média, aí, os brasileiros ganham 3, no máximo 4 mil reais. E muita gente, sobrevive ali com menos do que realmente gostaria. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que assim, tem gente que começa ali, a organizar a vida financeira, faz planilha, promete cortar gastos, tentam renegociar as dívidas que possuem e mesmo assim, infelizmente, acabam se perdendo ali no meio do caminho. E esse vídeo eu vou te mostrar 6 coisas que realmente tiram uma pessoa do vermelho. E aqui não tem nada de teoria bonita, não tem nada de frase motivacional. Tem sim um método totalmente prático. Mas antes de falar essas 6 coisas que você deve aplicar caso você esteja endividado, eu quero falar sobre os dados que a gente vê aí no nosso país em relação às pessoas que estão endividadas. A gente sabe que, como eu já disse, grande parte da população tem dívidas, certo? E o cartão de crédito é o grande vilão desse endividamento da nossa população. E a renda média das pessoas não acompanha ali, o custo de vida, o padrão de vida que a pessoa leva atualmente. E a educação financeira, infelizmente, ainda é muito baixa. Mas aqui vai uma verdade que poucos falam. O negócio que, o problema em si não é só ganhar pouco. O problema não é ter um plano estruturado. Porque eu já acompanhei diversas pessoas que ganhavam pouco e mesmo assim conseguiram sair das dívidas. E eu também já vi pessoas que ganhavam seus 10, 12 mil reais e estavam totalmente afundadas e continuavam afundadas nas dívidas. Então, o que muda aqui é o método. E por que as pessoas acabam se perdendo quando vai começar a organizar o dinheiro, organizar as finanças, querer eliminar as dívidas? Por que isso acontece? Porque o erro é o seguinte: as pessoas primeiro começam motivadas, depois vão lá, cortam tudo de uma vez, inclusive o lazer. Depois elas ficam exaustas porque não conseguem levar isso adiante por muito tempo, começa a ficar entediada, começa a ficar estressada e por fim desistem. Outro erro grave que acontece: as pessoas tentam pagar as dívidas sem ter ali um fluxo de caixa, vai fazer negociação sem ter uma estratégia e ainda continua utilizando o cartão de crédito enquanto tentam sair do vermelho. E isso é como tentar secar o chão com a torneira aberta. E antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Deisiane, eu sou educadora financeira e aqui eu falo sobre finanças pessoais, investimentos, ou seja, tudo sobre o universo das finanças. Eu vou contar a história aqui do Carlos, é uma história bem breve, certo? É o seguinte: Carlos, ele ganhava ali seus R$4.200 por mês. Lembrando que eu uso nomes fictícios, certo? Para mencionar aqui das pessoas, que eu trago casos reais. Então vamos lá, ele ganhava essa quantia de salário, tinha um cartão estourado, ele tinha 2 cartões e todos estourados, ele tinha ainda 2 empréstimos pessoais e tinha uma moto financiada que estava com as parcelas em atraso. Então aí ele tinha um total de dívida de R$28 mil. E ele dizia sempre a mesma coisa que grande parte das pessoas falam: para mim ter uma vida bacana, para mim conseguir sair dessas dívidas, eu preciso ganhar mais. E o negócio que não era isso, porque em 14 meses ele conseguiu
quitar essas dívidas. E assim, não teve mágica, ninguém emprestou dinheiro, não recebeu herança, não teve nada disso. Ele fez exatamente as 6 coisas que eu vou falar agora. Porque tem uma diferença entre quem quer sair das dívidas e quem decide estruturar um plano para poder sair das dívidas. A maioria quer sair das dívidas, mas poucas fazem uma estruturação. E aqui eu vou te entregar o plano estruturado. E se você aplicar exatamente da forma que eu vou ensinar, esse ano de 2026 pode ser o ano que nunca mais você ficará refém de cartão, de boleto, de terceiros. Agora vamos para o que realmente importa. Primeira coisa que você vai fazer é o chamado raio-x financeiro. Ou seja, você não vai apenas listar as suas dívidas. E o que é o raio-x financeiro? Vamos lá, pega aí o papel e caneta, ou então abra uma planilha e vamos para a prática. O que você vai fazer? Primeiro passo é fazer o levantamento total das suas dívidas. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar o nome da dívida, qual é a instituição, ou seja, quem você deve, qual é a empresa que você deve, valor total atualizado, a taxa de juros mensal, o valor mínimo, a data de vencimento e qual é o tipo da dívida. Se é dívida no cartão, se é dívida de empréstimo, se é dívida de cheque especial. Beleza, você fez isso? Agora vamos para a segunda parte, e que praticamente ninguém faz. Você vai calcular o custo real dessa dívida. Se a taxa é de 12% ao mês, isso significa que ao ano você tem uma taxa de juros de mais de 290%. E aí, que você vai entender que você está pagando quase 3 vezes o valor da sua dívida principal. Você está pagando aí juros. E quando você faz isso, você vai conseguir enxergar e, consequentemente, a sua mentalidade vai mudar. Porque eu sempre falo, gente, os números não mentem. Os números entregam totalmente a verdade da situação. Então, quando você vai lá e faz o cálculo, você vai ver o tamanho da dimensão que é a sua dívida. E o terceiro passo é descobrir a sua real capacidade de pagamento. E o que você vai fazer aqui é uma matemática bem simples. Você vai somar a sua renda líquida, tá? Não é a renda bruta. A renda bruta é, por exemplo, aquele que você foi contratado para receber. Aí foi contratado para receber R$2.000, certo? A renda líquida é aquilo que sobra de fato que você vai receber depois dos descontos, tá? Por exemplo, 2.000 e aí foi descontado INSS, vale transporte, enfim, ficou lá os 1.700. Então, isso aí que é o valor líquido do seu salário. Então, você vai pegar ele e vai somar com as suas rendas extras, caso você tenha, tá? Fez a soma, agora você vai subtrair pela sua moradia, alimentação, transporte e as contas fixas essenciais, que é aí água, luz, internet, certo? E o que sobrar será o seu poder de ataque, porque sem isso você vai estar lutando aí no escuro. Beleza, vamos lá para a segunda coisa que você vai fazer. Você vai cortar os gastos com estratégia. Ou seja, você não vai sair cortando tudo aí da sua vida. Porque cortar gasto não é sofrer. Por isso que muita gente começa ali a fazer a sua gestão, acaba desistindo porque acha que tem que cortar tudo, ficar sem nenhum tipo de lazer. E aí que depois, né, vem a frustração e acaba não conseguindo levar esse plano, esse planejamento adiante. E então vamos para o método prático desse processo. O que você vai fazer? Você vai dividir os seus gastos em 3 grupos, certo? Se quiser, pegue um caderno ou continue no Excel para continuar fazendo aí essa organização.
Os 3 grupos são os seguintes: os essenciais. O que é essencial? Tudo aquilo que você precisa para a sua sobrevivência, ou seja, tudo aquilo que o ser humano precisa para viver, que é o quê? Água, luz, moradia, alimentação. Isso aí é essencial para o ser humano. Já o segundo grupo são os grupos de gastos importantes, porém que você consegue fazer ajustes nos valores, certo? O que entra aqui então seria a internet, seria o plano de celular, porque são itens que você consegue fazer uma negociação, certo? Ou se naquele lugar você não consegue negociar, você consegue fazer a troca, certo? E manter aquele serviço por um preço mais acessível. E o outro grupo nesta categoria de gastos serão os gastos supérfluos, tá? O que são os gastos supérfluos? Aquilo que te dá prazer, certo? Aquilo que você se sente bem em fazer, em comer, em executar, enfim. Aqui entra deliveries, compras por impulso e assinaturas utilizadas com pouquíssima frequência. Você fez essa listagem, agora você vai para 3 ações totalmente concretas. O que você vai fazer? Reduzir aí 10% dos gastos essenciais, tá? Renegociar plano, mudar de fornecedor, enfim. Corte aí 30% dos ajustáveis, tá? Ou seja, mercado prêmio é uma coisa que você pode cortar. E pause 100% dos gastos supérfluos no prazo de 90 dias, que é principalmente as compras por impulso. Isso aí você tem que fazer esse processo, caso consiga, queira conseguir sair das dívidas. E aí vamos para um exemplo prático aqui do processo. Se você gasta R$400 com delivery, R$120 com streaming e R$300 de compras por impulso, você consegue liberar aí nessa soma aí mais de R$700 por mês. E se você calcular isso no prazo de 12 meses, sabe quanto que você terá? R$8.400. E isso não é pouco, é estratégia. A terceira coisa que você vai fazer é o processo de negociação das suas dívidas. É uma negociação avançada das dívidas. Bora lá que eu vou te explicar esse avanço das dívidas. Eu quero que você entenda uma coisa: negociar não é ficar implorando, certo? Negociar requer estratégia. E eu vou te falar aqui as regras práticas para você executá-las. Então vamos lá. Primeiramente, nunca aceite a primeira proposta que você receber de regularizar essa pendência. Nunca. E sempre pergunte: qual é o maior desconto que eu vou obter caso eu venha pagar à vista? Sempre faça essa pergunta, porque geralmente você tem desconto. Se não tiver desconto, espera. Pergunte também se a campanha interna de quitação daquela dívida ou daquelas dívidas. E uma coisa muito bacana também, que assim, muita gente elimina dívidas gigantescas, são os feirões, certo? E esses feirões, eles normalmente acontecem ali no meio do ano e no final do ano. Então é muito interessante você ficar atento, ficar atenta às datas, as informações que possam surgir sobre esses feirões, porque esses feirões eles dão bastante desconto, certo? Então é muito interessante. E olha para você ver uma estratégia psicológica que existe aqui. Os bancos, vocês têm que entender uma coisa: os bancos eles preferem receber de você do que não receber absolutamente nada. E o seguinte, se sua dívida ela tá lá, há meses ou até anos, pode ter certeza que o desconto ele pode chegar de 70% a até 90%. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui em alerta, tá? Você vai fazer esse processo de negociação quando você estiver com dinheiro para conseguir arcar com o acordado com aquela instituição, enfim, tá? E outra coisa, eu não oriento ficar parcelando acordo, porque parcelamento de acordo corre o risco seríssimo de virar uma nova dívida no futuro.
Quarta coisa, plano de ataque organizado. O que acontece? Qual que é o erro comum das pessoas? É querer pagar tudo ao mesmo tempo. Não, eu vou pagar fulano, vou pagar ciclano, instituição X, instituição Z, querer pagar todo mundo ao mesmo tempo. E isso vai diluir a sua força ao longo do tempo. Ao longo do tempo não, isso em curto prazo não é sustentável. E aí você precisa escolher um método. Eu vou citar 2 aqui para você. Ou você escolhe o método chamado bola de neve. Esse bola de neve ele é mais motivacional, que é quitar a dívida que é menor, primeiramente, comece ali, né, do menor para o maior. E com isso, você tem um impulso emocional muito grande. Porque você vai vendo ali que você está conseguindo eliminar suas dívidas, entendeu? E aí você vê progresso, né? Você vê que você está avançando, você vê que você está conseguindo organizar aí a sua vida financeira. O outro método é chamado de avalanche, que é um método matemático. Aqui você vai escolher quitar a dívida que possui um juros maior, porque o foco aqui é você economizar mais dinheiro. Mas aqui vai algo que quase ninguém fala. Independentemente do método que eu falei aqui, você deve manter o pagamento mínimo das outras dívidas, direcionar todo o valor extra para apenas uma dívida por mês, sem dividir o foco, certo? Porque com o foco você vai eliminar a dívida bem mais rápido. Já a quinta coisa é criar um plano de renda aceleradora. Se você quer sair mais rápido das dívidas, você precisa aumentar ali o seu fluxo financeiro. E você tem que fazer a seguinte pergunta bem estratégica: quanto tempo que eu quero levar para eliminar as minhas dívidas? É 2 anos? É 1 ano? É daqui 6 meses? E se você quer acelerar esse processo, não tem jeito, não tem receita mágica aqui, certo? Você precisa fazer renda extra 100% direcionada para a quitação das dívidas. E eu vou falar uma estratégia bem prática aqui, porque muita gente acaba fazendo o seguinte: aí ao mesmo tempo eu vou revender, eu vou vender, eu vou prestar serviço e acaba que você não tem um foco. Então, não vai conseguir, sabe, trazer renda caso você não foque em uma coisa só. Então, assim, a estratégia prática que eu quero te falar aqui é: foque apenas em uma renda estratégica, tá? Uma única fonte de renda temporária, viu? Seja ali venda online, seja revenda de produtos, seja um freelance, seja um serviço local, seja ali um trabalho aos fins de semana. Porque a regra de ouro é a seguinte: dinheiro extra, ele jamais pode entrar no seu padrão de vida. Ele vai entrar no seu plano de liberdade. Que é o seguinte: se você gerar ali R$800 de renda extra, em 10 meses você terá uma quantia de R$8.000. E isso aí muda o seu jogo. E a sexta e última coisa é a seguinte: blindagem para nunca mais voltar a fazer dívidas. Aqui está o que separa quem sai da dívida de quem permanece livre. Após quitar, você vai fazer esse passo a passo que eu vou falar para você. Esses passos que eu vou falar com você, tá? Primeiramente, você vai criar um fundo de emergência, uma reserva de emergência, ali de pelo menos um salário mínimo guardado. Outra coisa que você vai fazer é mudar o seu comportamento financeiro. Você vai começar a planejar as suas compras. Você vai fazer o processo de planejamento das suas compras. Não vai mais fazer parcelamento de itens de consumo e evitar o cartão de crédito para ter um certo padrão de vida. E o terceiro é construir um sistema mensal. Vamos lá, presta muita atenção nesse sistema mensal. Todo mês você vai separar de 10 a 20% do que você recebe
para a sua reserva de emergência. Você todo mês vai fazer um planejamento antes de gastar, antes de pagar a conta, antes de pagar fulano, ciclano, beltrano. E toda semana, escolhe ali um dia, um domingo, uma segunda, seja o que for. Toda semana você vai fazer uma revisão financeira, saber ali como que tá as contas, se foram pagas, e principalmente saber como está os gastos em relação ao estilo de vida, em relação ao prazer, em relação aos gastos que ativam ali o gatilho do consumismo. E eu quero que você saiba de uma coisa: dívida, ela não é um problema matemático. Ela é um problema de comportamento mais estratégia. E eu te falo uma coisa: se você aplicar essas 6 coisas com disciplina, eu tenho absoluta certeza que esse ano você vai conseguir quitar tudo. Mas se você quiser acelerar esse processo, se quiser ter um acompanhamento, se quiser ter um método totalmente organizado, validado e estruturado, para você conseguir sair das dívidas e, consequentemente, começar a construir o seu patrimônio, eu te convido a fazer parte do meu curso A Jornada da Organização Financeira. Ou melhor, se você quer algo mais individualizado, mais personalizado, algo ali que eu pego na sua mão e consigo te ajudar imediatamente, em questão de meses você terá aí o seu processo totalmente estruturado e, consequentemente, você estará livre dessas dívidas. Eu tenho a minha mentoria financeira individual. Vou deixar o link de ambas na descrição do vídeo. E para encerrar aqui, eu quero deixar uma pergunta final para você. Você vai continuar administrando dívida ou vai aprender a administrar a sua liberdade? Responde aqui nos comentários e também, se quiser, comente a seguinte frase: eu decidi virar o jogo. E eu vejo você no próximo vídeo.